Congresso recebe o orçamento de 2018. Aumenta o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Espírito Santo. E Senado inaugura a exposição Falas do Trono, com discursos e documentos históricos da época do Império. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O governo encaminhou hoje ao Congresso o orçamento da União de 2018, mas a meta fiscal, que amplia o déficit nas contas públicas, chegou com um valor abaixo do real. O governo já sabe que as contas públicas vão ter um déficit de 159 bilhões de reais neste ano e não de 139 bilhões como estava previsto. Ampliar a meta fiscal não é um desejo de ninguém. Nós gostaríamos de estar aqui discutindo um superávit fiscal, onde nós pudéssemos ter recurso para investir em obras de infraestrutura, gerando emprego, oportunidade, o Brasil crescendo e os brasileiros e as brasileiras crescendo junto com o Brasil. Mas essa não é a realidade do momento, por isso precisamos de muito equilíbrio, muita serenidade, muito esforço comum e conjunto para que nós possamos encontrar o caminho para sair dessa crise o mais rapidamente possível. O Congresso até se reuniu para tentar aprovar a nova meta fiscal antes da chegada do orçamento. Foram mais de 11 horas de sessão. Ainda assim, não deu tempo de terminar a votação. Faltam votar 2 destaques. Uma nova sessão está marcada para terça-feira. Ficam apenas 2 itens pendentes que não interferem em nada. O governo mandou a meta antiga por causa do prazo, ele tinha que chegar aqui no Congresso hoje, mas automaticamente está aprovado. A Comissão Mista de Orçamento já apresentou um calendário para a tramitação da Lei Orçamentária Anual. Pelo cronograma, o relatório geral deve ser apresentado até o dia 8 de dezembro e votado até o dia 13. Depois disso, a previsão é que o plenário do Congresso Nacional vote o projeto até o dia 19 de dezembro. O estado do Espírito Santo assiste a um aumento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nesta quinta-feira, a CPI, que apura maus tratos contra menores, ouviu um delegado da Polícia Civil Capixaba. O delegado Lourenço Pasolini falou do aumento de casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes no estado. No ano passado, nós tivemos 60 presos, 60 pedófilos presos por força de inquérito policial, mandado de prisão, fora, sem considerar os autos de prisão em flagrante. Então, são 60 pedófilos que foram retirados das ruas por força de investigação. Inquéritos policiais instaurados por portaria. Até ontem, nós já temos, 2017, até o dia de ontem, 61 presos pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Analisando iniciativas e decisões relacionadas à apuração e julgamento desses crimes, ele citou um exemplo de retrocesso e outro de um modelo a ser seguido. Se aproveitasse essas estruturas das varas de infância, que não haveria nenhum gasto, não haveria dispêndio de dinheiro público, e essa estrutura fosse utilizada nos julgamentos desses recursos. Eu já recebi várias decisões judiciais em que o toque, o ato libidinoso consistente no toque em regiões íntimas de crianças, tem sido considerado uma mera contravenção penal e não um estupro de vulnerável do artigo 217-A. Ou seja, um crime que sequer gera prisão. A proteção de crianças e adolescentes requer dos pais e da sociedade maior vigilância quanto aos sinais emitidos pelas vítimas. Uma atenção especial deve ser dada ao uso das redes sociais. Muitas das vezes as pessoas postam, por exemplo, na fila do banco, aguardando o atendimento médico, num consultório médico, e postam uma foto que, se ela pensar um segundo, ela não postaria, porque ela está expondo a família, ela mesma expondo. Tem alguma relação o fato de crianças, de suicídios, mutilação e abuso sexual? Uma relação direta, nós notamos claramente. Por quê? Primeiro que a vítima, um dos sintomas que ela vai apresentar, nós temos muitos casos, ela se retrai, ela se fecha, porque ela passa a não confiar em nenhum adulto mais. Porque imagina, ela é vítima de um adulto, em quem ela vai poder confiar, quem ela vai procurar. Então, isso muitas vezes gera mutilação,
a automutilação e, sem dúvida nenhuma, o suicídio. Foi inaugurada no Senado nesta quinta-feira a exposição Falas do Trono. Ela traz discursos e documentos históricos da época do Império. A exposição traz alguns dos 73 discursos manuscritos dos imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II e dos regentes. O livro, que tem 180 páginas, traz informações históricas sobre as ações políticas do Brasil na época do Império, desde 1826 até 1889, quando foi proclamada a República. Os discursos dos monarcas aconteciam sempre no início e no fim do ano legislativo e eram proferidos no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, que na época era a sede do Poder Legislativo brasileiro. A exposição, ela tem um caráter de divulgação que nós que recebemos, fomos inscritos no programa Memória do Mundo, quando a entidade é inscrita, ela se obriga a dar divulgação ao patrimônio que foi escolhido para ser inscrito no programa. Para homenagear a abertura da exposição, a edição do Jornal do Senado de hoje trouxe um encarte com o discurso de Dom Pedro II sobre a Lei Áurea, de novembro de 1888. A Orquestra Brasileira de Arte, Cultura e História, OBA, veio com músicos trajando roupas da época do Império e tocou Vivaldi e Carlos Gomes. Desde 2014, as mensagens com os discursos dos imperadores do Brasil foram reconhecidas pela Unesco como registro da memória do mundo. Os documentos foram aprovados por um comitê internacional de especialistas e hoje fazem parte do Registro Internacional de Patrimônio Documental. Nessas falas do trono, nós encontramos a história do Brasil desdobrada nas ideias, nas proposituras que se pensava sobre o país, as perspectivas em termos de futuro e também os problemas da atualidade. Nós devemos fazer exposições permanentes para mostrar para o Brasil, para aquelas pessoas que nos visitam, para os estudantes, para os aprendizes, para os curiosos, para os cultos, para os que gostam da cultura e da história do Brasil e do mundo. Eu acho que essa exposição não deve ser apenas uma exposição para o dia de hoje ou para um evento. Ela deve ser uma exposição permanente para que a população brasileira possa, a cada dia mais, conhecer a nossa origem, a nossa história, o nosso presente e o nosso futuro. O arquivo do Senado guarda também os originais da Lei Áurea, da Lei do Ventre Livre e de todos os projetos de lei desde 1826. A exposição vai até o dia 2 de outubro e volta em 21 de dezembro, em nova temporada, que permanece até o dia 31 de janeiro. Agosto chegou ao fim e a Câmara ainda não aprovou uma proposta de reforma política. Deputados e senadores só têm mais um mês para mudar as regras das eleições do ano que vem. Um dos desafios é o financiamento das campanhas eleitorais. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a doação de empresas a campanhas eleitorais. Agora, há pouco mais de um ano das eleições, o Congresso tenta encontrar uma solução para o financiamento de campanha. Nas eleições de 2014, elas custaram 6,5 bilhões de reais e o fundo partidário só tem 819 milhões em caixa por ano. O Congresso discute pelo menos 4 alternativas. Uma delas é voltar com o financiamento de empresas. Outra propõe a criação de um fundo com o dinheiro doado pelas empresas, mas distribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que as doações fiquem mais impessoais. Uma terceira alternativa está em análise na Câmara e é a criação de um fundo eleitoral que poderia chegar a 3 bilhões e 600 milhões de reais. E, por fim, o projeto do senador Ronaldo Caiado, que propõe o fim da propaganda política e a criação de um fundo eleitoral com os recursos que hoje já são gastos na compensação fiscal para as emissoras de rádio e TV. Segundo o senador, esse projeto não tem impacto no orçamento, ao contrário da proposta da Câmara. O projeto que nós estamos apresentando, nós não vamos tirar um centavo de nada. Nós vamos simplesmente dizer o seguinte, olha, acabou o horário de rádio e televisão para partidos e para as eleições. Este dinheiro, ele será transferido para as eleições.
A entrevista completa você vê no Salão Nobre às 8 da noite. Antes, no programa Argumento, o senador Dário Berger, que preside a Comissão Mista de Orçamento, fala dos reflexos da mudança da meta fiscal para o orçamento. O argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.